Bom, pessoal, então essa é a nossa primeira aula depois da prova, certo? A gente está com uma semana de atraso, que semana passada não houve aula de álgebra linear. Então eu vou a gente vai ter possivelmente duas aulas essa semana, uma hoje e uma sábado pela manhã, ok? Tá? Sábado, eu vou colocar online, pode ser? Sábado. Sábado dividir. Sei não. Conta aí, 21, pronto. 21. Tá? Ou eu gravo um vídeo e aí a gente. Mas eu converso com vocês no grupo. Ok? O pessoal de casa entenderam? Tá? Então, mas a aula vai ser. Vamos ter que repor a aula passada, tá? Que não fizemos. E outra coisa é devido ao desempenho de vocês na primeira avaliação, eu vou mudar a metodologia de trabalho. Como vão ser as aulas a partir de agora? A gente vai ter uma parte de conteúdo e outra parte só de exercício, ok? E aí a ideia é tirar as dúvidas que ficarem, tá? Nesse exercício. Que eu notei que boa parte estavam meio perdidos na hora de resolver exercício. Ok? Como é uma. Hã? Tá. Deixa eu começar, porque aí na parte de exercício você pode perguntar, entende? Então, a parte de conteúdo eu vou tentar ser sucinto, tá? Vou tentar ser breve, meia hora, 40 minutos, e aí a gente acaba. E aí a gente dá um intervalo e volta para a aula de exercício. Aí a ideia é que eu vou trazer alguns exercícios e vocês vão propondo também outros exercícios, ok? Certo? Pessoal de casa entendeu? Ok. Então vamos lá. Então eu vou começar com uma revisão, né? Vou começar falando um pouco do que é uma transformação linear, tá? Então, você tem aqui, sim? Fui eu, culpa minha. Ok. Então a gente considera U e V espaços vetoriais sobre R, tá? Ou seja, lembrando, eu estou assumindo que U e V são espaços vetoriais. O que significa isso? São dois conjuntos, cada um deles tem duas operações, uma de soma e uma de produto por escalar, onde esses escalares são números reais, ok? E essas duas operações satisfazem todas aquelas propriedades necessárias, axiomas necessários para ser chamado de um espaço vetorial, tá? Então, uma função T que vai de U em V chama-se transformação linear. Tá? Se as seguintes propriedades são satisfeitas. Primeiro, eu não vou colocar o número 1,
Tá? A primeira é que para todo o 1 e o 2 em U, tem-se T de 1 mais T de U2, isso é igual a T de 1 mais T de U2. Ok? Ou seja, o que é que eu estou falando aqui? Que para uma função entre espaços vetoriais ser chamada de transformação linear, é necessário que ela tenha essa propriedade. Ou seja, se eu aplicar ela na soma de dois vetores do domínio, ele leva no elemento t de um mais o t do outro. Ok? Outra coisa é, para todo U pertencente a esse cara e para todo alfa pertencente aos reais, ou seja, escalar, tem T de alfa U igual a alfa T de U. Ok? Ou seja, novamente, a segunda condição é a condição, essas duas condições juntas fazem com que uma função seja chamada de transformação linear. Então, se você tem um exercício onde é dada uma função e pergunta, essa função é uma transformação linear, você deveria verificar essas duas condições. Se as duas condições são satisfeitas, é porque a tal função é uma transformação linear. Entendeu a brincadeira? Se uma delas falhar, né, se uma dessas propriedades falha, é porque a tal função não pode ser chamada de transformação linear. Isso é falha do espaço vetorial, né? É, porque, exatamente, por definição você só pode ser chamada de transformação linear se é uma função a priori entre espaços vetoriais. Tá? O que é que chama a atenção nessa função? É que ela relaciona as operações do domínio com as operações no contradomínio. Por quê? Observe só para que você veja, isso aqui é uma característica de uma transformação linear. Observe, esse sinal de mais aqui, onde é essa operação? Num domínio, concorda? Se você olhar essa agora, onde é? No contradomínio. Por quê? Porque você está somando elementos que já estão no contradomínio. E a primeira é você está somando elementos que estão no domínio e depois aplicando a t neles. Certo? Então ela relaciona a soma do domínio com a soma do contradomínio. Entende? Então essa função é o objeto natural que você tem quando você trabalha, né? É a relação natural entre espaços vetoriais. Por quê? Porque ela, além de relacionar os elementos de cada um, ela também relaciona a estrutura de espaço vetorial. E quando eu digo estrutura, o que é a estrutura de espaço vetorial? São as operações. Entende? Porque se você tirar as operações, fica só o conjunto. Entende? Certo? Para você falar de espaços vetoriais, tem que ter operação nesse conjunto. Tem que ter uma estrutura de soma e multiplicação por escalar. Então, o que essa função faz? Ela relaciona. Dado dois espaços vetoriais, e eu tenho uma transformação entre eles, ela de certa forma relaciona a soma de um com a soma do outro. Ok? Certo? A gente vai ver que é uma maneira também de você comparar espaços vetoriais. Aí a gente vai ter que depois discutir qual é a forma de comparar que eu estou pensando, entende? Que a gente vai conversar, certo? Mas aí a ideia é, olha, observe que eu relaciono a soma de um com a soma do outro. O produto, se você olhar agora o produto, observe só.
Onde é que está esse produto? No U, no domínio, porque você está multiplicando o alfa vezes o elemento do domínio. E essa aqui? Em V. Porque você está multiplicando o alfa pelo elemento do contradomínio. Então, novamente, ela está relacionando a operação de produto. Ok? Das duas. Ou seja, produto por escalar de 1 elevado por uma transformação no produto por escalar de um elemento de V. Ok? Beleza. Aí o que é que a gente vai fazer com isso? A gente vai trabalhar com esse tipo de objeto. Tentar entendê-lo. Tá? Então a gente vai começar agora descrevendo algumas propriedades. Observe, eu vou começar a descrever propriedades, muito similar com o que a gente fez no início, quando a gente começou a falar de espaço vetorial. O que é que a gente fez? Definiu que era um espaço vetorial, certo? Depois viu algumas propriedades que seguem do fato de eu ter aquelas 8 operações, aquelas 8 propriedades relacionando as operações, tá? E eu consegui derivar coisas. Depois eu fui inserindo outros objetos, subespaço, LI, LD, base, dimensão, subconjunto gerado, entende? Então observe que a gente saiu a partir daquilo definindo outros objetos, tal, mas a gente estava aprendendo sobre o que envolve espaço vetorial, ok? A mesma coisa a gente vai, filosoficamente pensando, vai fazer agora. A gente tem uma transformação linear, aí agora a gente vai tirar algumas propriedades apenas desse fato, dessas duas propriedades, tá? Então a primeira propriedade é o seguinte. Alguma pergunta, pessoal de casa? Pessoal de casa tem pergunta? Alice? Não. Não tem. Tá? Certo, pessoal de casa não tem, vamos lá, vamos continuar. Então, primeira propriedade é o seguinte: toda transformação linear, então propriedade, tá? Então, se eu tenho uma transformação linear, ela leva 0 de um no 0 do outro. Observe que nesse cara daqui, o 0 pertence ao domínio, porque eu estou aplicando no elemento do domínio. E esse 0 aqui pertence a quem? Isso daqui pertence a V. Então, o que é que ela está dizendo? Ela leva, toda transformação linear, ela leva o elemento neutro do domínio no elemento neutro do contradomínio. A pergunta é, como é que eu provo isso? Entende? O que eu estou afirmando é, toda transformação linear tem essa propriedade. Como é que a gente verifica? A única coisa que a gente sabe de transformação linear é isso aqui. É a definição dela. Observe que nessa definição, a priori, não está dizendo que leva 0 no 0. Aí eu estou afirmando que leva 0 no 0. Ok? E por que isso vale? Então, observe que tem várias formas de fazer, né? Uma delas é essa aqui. Observe que t de 0 é igual a t de 0 mais 0. Certo? A gente daqui, a gente pode, por exemplo, agora fazer o seguinte. O 0, observe que agora esse 0 descrito assim, é o 0 de quem? Alguém sabe me falar? É o de U ou de V? De V. Por quê? Por que, Alice? Porque você está fazendo
trocar no contradomínio com a inversa dele. Exatamente, porque do lado direito da igualdade, os elementos estão em V. E você está somando um elemento com o seu simétrico, ou o seu oposto. E a gente sabe no espaço vetorial, quando eu somo um elemento com o seu simétrico, isso dá o elemento neutro sempre. Certo? Bom, mas pela propriedade acima, ó, a gente viu que isso daqui é verdade. Por quê? Eu fiz isso incompleto, né? Deixa eu reescrever isso aqui. Todo mundo concorda que isso é igual a isso. Concorda? Por quê? Porque a gente sabe que o 0 mais 0 dá o 0, né? O elemento neutro mais qualquer coisa dá qualquer coisa. Em particular, se eu somar ele com ele mesmo, dá ele. Certo? Mas aí a gente tem que é uma transformação linear. E uma transformação linear, por definição, t aplicado na soma é a soma do t aplicado em cada um. Então, observe que eu estou usando a propriedade de ser linear. Então, isso daqui é t do zero mais t do zero. Tá, então essa parte está justificada agora. Agora vamos para de baixo. Bom, observe que agora eu posso trocar esse elemento aqui, ó. Eu posso trocar esse elemento aqui. Por quê? Porque eu sei que t de 0 é t de 0 mais t de 0. Então eu vou trocá-lo. Pode entrar. Então observe que isso daqui é igual a t de 0 mais t de 0. A outra parte eu não mexi, eu repito. Ok? Bom, mas a gente sabe que no espaço vetorial tem a propriedade de associatividade. Então não importa a ordem. Então eu posso dizer que isso daqui é t de 0 mais t de 0 mais o seu simétrico. Concorda? Mas a gente viu que quando eu somo no espaço vetorial um elemento com seu simétrico dá 0. Então isso é t de 0 mais 0. O zero de V, né? O 0 de V. Isso. Bom, aí agora eu tenho t de 0 mais o elemento neutro de V. Quanto é que dá isso? T de 0, porque um elemento somado com o simétrico, com o 0, dá sempre ele, né? Qualquer elemento U ou V somado com o 0, dá o próprio V. Você tem a propriedade de trocar t de 0 por menos t de 0. Você Como? pode fazer isso deliberadamente? Trocar T de 0 por menos T de 0? Como assim? Sabe que você marca o verde? Esse de verde. Então, do lado. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. O 0, observe o que é que eu estou montando, viu, Alice? O que eu estou fazendo é eu estou justificando a minha igualdade. Observe, eu comecei com 0. Aí estou dizendo assim, o 0, ele é igual a um elemento mais o seu simétrico. Então não tem nada a ver com lá em cima. Não, a priori não tem. Entende? Essa parte aqui não tem nada a ver com a de cima. A de cima eu vou usar para substituir essa parte de verde. Entendi. Entende? Mas observe que isso é um truque para justificar o fato que eu quero, que é o quê? T de 0 é igual a 0. Eu não posso chegar do nada e dizer, isso é verdade e é só pela fé que a gente tem. Tem que ter uma justificativa lógica para isso. Ok? Então, primeira propriedade é essa. Tá. Segunda propriedade. T de menos U, isso daqui é menos o T de U. Ok?
Bom, tem várias formas de você verificar isso. O que isso está dizendo é o seguinte: o T, por ser uma transformação linear, isso daí está dizendo que o T de um simétrico é elevado no simétrico do tal cara. Por exemplo, como eu estou dizendo, vamos aprender a ler o que está nessa frase. Ó, isso aqui é uma frase. Deixa eu mudar a cor aqui. Isso aqui é uma frase. Ó. O que é que essa frase está dizendo? Que o T aplicado no simétrico de U é igual ao simétrico de T de U. Esqueça por um instante o sinal de menos, dessa coisa de multiplicar por menos 1, essa coisa. Pense no que significa menos U no espaço vetorial. Menos U é o símbolo que a gente usa para simbolizar o simétrico de U, ou o oposto de U. Então, o que a transformação linear está fazendo é, pega o simétrico de U e leva no simétrico de T de U. Tá? Observe que isso não é tão fácil. Por exemplo, pegue a função x ao quadrado. Tá? Aplique ela no simétrico de 2. Aditivo, né? Qual é o simétrico de 2? Menos 2. Quanto é x quadrado ou menos 2 ao quadrado? Dá 2. Que não é o simétrico dá 4. Que não é o simétrico do t de 2. Concorda? O que eu estou dizendo é o seguinte: observe que essa propriedade é da transformação linear. Não é toda a função que faz isso. Por exemplo, o que eu estou dizendo é o seguinte. Só um exemplo aqui para que vocês pensem um pouco. Tá? Ó, se você pega a função x que leva em x quadrado, quem é o f de menos 2? É 4. Que é diferente de menos f de 2. Entende? Ou seja, o que a gente está vendo em cima é, toda vez que eu tenho uma transformação linear, isso deve ser verificado, independente do espaço vetorial que eu esteja. Isso é uma questão de verificação da transformação linear. Tem que testar as duas primeiras que você mostrou. Certo? E essas também? Não. A gente está deduzindo essa, decorre daquelas. É isso que a gente está fazendo. Para ser chamado de transformação linear, basta aquelas duas. Tendo aquelas duas, a gente está vendo outras propriedades. Agora, o que é que você pode fazer com ela? Por exemplo, verifique se você quer mostrar que uma tal função não é uma transformação linear, basta que falhe uma dessas. Concorda? Porque olha a lógica. Você tem o seguinte: se eu tenho que é transformação linear, vale A e vale B. Aí você agora pegue uma outra função. Se você sabe que para essa outra função não vale A, é porque ela não pode ser transformação linear. Porque A e B decorrem imediatamente do fato de ser transformação linear. Se alguma coisa não vale A ou B, não pode ser uma transformação linear. Entende? Ou seja, às vezes o que é que ocorre? Você sabe que uma certa propriedade decorre de outras. Elas não servem para justificar que você tem tal propriedade, mas elas servem para dizer o seguinte: se eu não tiver, se aquilo não vale, eu então não tenho tais propriedades. Entende? Tá? Por exemplo, imagine o seguinte: se eu dissesse assim, eu gosto de dar exemplo que não tem nada a ver às vezes com a matemática, só para a gente viajar um pouco. Imagine, todo milionário tem uma Ferrari. Imagine que isso é uma frase sempre verdadeira. Todo milionário tem uma Ferrari. Aí você conheceu um cara, ou alguém, uma mulher e tal, e sabe que ele não tem uma Ferrari. O que é que você imediatamente vai dizer? Que ele não pode ser milionário. Entende?
Então é a mesma coisa que eu estou usando aqui. Toda transformação linear, ela leva zero no zero. Tá? Ok? Toda transformação linear leva o simétrico no simétrico do cara. Ou seja, ela leva o simétrico de U no simétrico de T de U. Tá? Se eu tenho uma função que não tem nenhuma dessas propriedades, então ela não pode ser de cara uma transformação linear. Está entendendo? Agora eu faço a mesma pergunta. A afirmação que eu fiz foi: todo milionário tem uma Ferrari. Aí você encontrou um cara com uma Ferrari. Imediatamente você pode dizer que ele é? Não. Não. Você entende? Todo milionário tem uma Ferrari. Não necessariamente o contrário. Entende? Essa é a linguagem que vocês têm que ter em mente em matemática. Tipo, o que é que eu estou afirmando aqui? O que é que eu estou tendo? É essa a leitura. Entende? Ok? Dúvidas? Dúvidas? Nenhum, posso prosseguir, né? Isso é uma sociometria, né? Não. Isso daqui não serve para justificar que é uma transformação linear. Por exemplo... Mas ali aquela igualdade significa que vale para os dois lados. Qual? A que tem amarelo. Sim, tudo bem. Se é uma transformação linear. O que eu estou dizendo é que isso não é suficiente para justificar que eu ter uma transformação linear. Entendeu? Por exemplo, x ao cubo faz isso. Concorda? Pegue f de x que leva em x ao cubo. Se você pegar f de menos x, isso é igual a menos f de x. Mas ela não é linear. Entende? Tá? Ou seja, ser linear implica isso. Mas não quer dizer que satisfazer isso implica que é linear, entende? Alguma dúvida do pessoal de casa? Por favor, falem que eu não estou vendo não, tá? Para provar essa, eu vou provar um pouco mais rápido, que a ideia é o seguinte: a gente viu que se a gente multiplicar menos 1 por U, isso daqui é o simétrico de U. Toda vez que a gente está no espaço vetorial, vale isso. Logo, a gente tem o seguinte: isso implica que T de menos U é igual a T de menos 1 vezes U. Mas isso é um escalar. E a gente sabe que por ser uma transformação linear, isso é menos 1 vezes T de U. Mas como eu estou no espaço vetorial, multiplicar por menos 1 elemento é a mesma coisa que ter o simétrico dele. Ok? Tá? Tem outras formas de fazer. Alguma dúvida até aqui, galera? Bom, 3, uma outra propriedade é a seguinte: T de 1 menos o 2, isso é T de 1 menos T de o 2. Tá? Exatamente. Eu não vou provar por causa disso. 4. Se W é um subespaço de U, então F de W, ou T de W, desculpa, é um subespaço de V. Ou seja, o T, sendo uma transformação linear, leva subespaço em subespaço. Entende? Por exemplo, pega um subespaço do domínio. Você pode olhar a imagem, ou seja, T aplicada em todo elemento desse cara.
certo? Isso vai dar um subconjunto no V, concorda? A pergunta é, se esse daqui é um subespaço, o outro também tem que ser? É isso que ele está afirmando. Isso é verdade. Entende? Ok? Tá. Pergunta. Vocês conhecem o conjunto T de W? Por exemplo, eu vou fazer um diagrama de Venn aqui. Que é, imagina aqui o U e aqui o V. Tá? E você tem a transformação linear, ou seja, a função entre esses dois caras. Vou pegar aqui o W. Imagina que o W é uma coisinha assim. Tá. Aí o que é que eu estou fazendo? Quem é o T de W? T de W são os elementos de V. São os elementos de V que tem alguém aqui em W que vai nele pela T. Entendeu a definição? Vou descrever de novo, ó. Quem é esse cara? Esse cara é um subconjunto de V. O T de W é um subconjunto de V. Quem são os elementos dele? São os elementos que tem alguém no W que vai nele. Tá? Porque lembra, o que é a função? A função faz o quê? Ela pega um elemento de U e leva num elemento de V. Certo? O que é que eu estou fazendo agora? Pega, ao invés de você olhar para U, pega um subconjunto de U, que é o W. Tá? Aí agora, olha, pega esse elemento que está em W e aplica o T nele. Para cada um você faz isso. Você vai criar um subconjunto em V. Esse subconjunto é o T de W que eu estou chamando. Isso é uma notação. T de W é uma notação para esse conjunto. Mas como eu consigo afirmar que isso é um subespaço? Aí é o que a gente vai provar. Entende? Isso está relacionado pelo fato da T ser uma transformação linear. A gente prova já já, tá? Primeiro vamos entender como são os elementos desse subconjunto, porque isso é importante, Alice. Porque uma vez quando você vai trabalhar com isso é chamado de imagem de W. Por quê? Porque você pega o T, tudo que o T leva em alguém, aquele alguém se transforma a imagem do cara que ele levou. Concorda? Por exemplo, pega um Uzinho e aplica o T nele. Você vai levar num outro elemento. Esse elemento é chamado de a imagem de U pela função T. Entendeu? É só um nome. Quando você faz isso com um conjunto, vira a imagem de tal conjunto. Está entendendo? Alguma dúvida do pessoal de casa? Tá? Dúvida do pessoal de casa? Não, maravilha. Então, olha só. Olha o que eu estou dizendo. Eu quero descrever quem são os elementos. Como é que eu digo que esse elemento está? A minha pergunta é, esse elemento aqui eu quero que, para ele estar em T de W, o que é que tem que ocorrer, se vocês entenderem? Não, a priori não. Esquece isso. Imagem do certo K dentro de U. Dentro de W. Dentro de W. Entende? É só isso, Luiz. Ou seja, para um elemento estar dentro do T de W, ele tem que ter alguém em W que vai nele. Ok? Então, eu vou descrever esse conjunto. Observe que não é tão complicado quando você entende o que é que tem que ocorrer. Ó, são os elementos em V, tal que existe algum W pertencente a W, tal que o T de W é igual ao V. Ok? Ou seja, são os elementos do contradomínio
que tem alguém dentro de W que é levado nele pela T. Tá? Dúvidas? É só a definição. Ou seja, definição a gente repete para absorver. Ok? Definição é isso. Você repete para absorver. O que é o T de W? São os elementos do contradomínio para os quais existe alguém no W que leva, o T leva nesse cara. Ok? Nicolai? Dúvidas? Beleza. Tá. Isso daqui, deixa eu dar um nome. Esse cara daqui é chamado imagem de W por T. Tá? Observe que se eu tiver uma função, eu posso olhar a imagem dela. Por exemplo, vocês que são bons em funções elementares. Qual é a imagem da exponencial da função f de x igual a exponencial de x? Qual é a imagem da reta? Como assim, imagem da reta? De novo. A imagem da reta. Imagine, se você entendeu. Vamos lá, Alice. Ó. O que eu quero é o seguinte. Imagina, vou lhe dar um exemplo aqui básico. Eu tenho f de x igual a exponencial de x. Concorda? Isso é uma função. Aí eu pergunto, quem é o f da reta toda? É isso que eu estou perguntando. Se vocês entenderam, isso é um conjunto, num contradomínio. Só que o contradomínio também é reta. Então, qual é? Observe que não muda. Ó. É o conjunto dos y pertencente à reta, tal que existe algum x. Onde é que o x deve estar? Tem que estar na reta, porque lá em cima tinha que estar no W, que eu estava olhando o T de W, agora eu estou olhando o F da reta. Então tem que estar na reta. Tá o quê? Oi? Na reta? É, porque olha aqui o que é esse conjunto. Olha aqui. Quem era o que eu estava aplicando aqui? Aqui é o W. Olha o W onde aparece. Se ali é a reta, tem que estar na reta. Entende? Beleza. Tal que o f de x tem que ir em quem? No y. Entende? Esse conjunto, quem é? Vou pegar uma função mais simples. Pegue a função f de x igual a 2. Quem é f do 0, 1? É o conjunto 2. Por quê? Porque todo mundo que está dentro desse conjunto só vai no 2. E esse conjunto é o conjunto formado pelos caras que alguém vai nele e esse alguém tem que estar no 0, 1. Se todo mundo, independente de onde esteja, vai no 2, em particular, os caras que estão no 0, 1. Concorda? E o outro? Quais são os y que são alcançados por algum exponencial de x? São todos os y positivos. Se você me der um número positivo, você pode encontrar um x, tal que a exponencial desse tal x vai nesse número. Concorda? Não é não? Vou lhe dizer como, ó. Pegue x igual ao log na base E, ou seja, o ln, de y. Quem é a exponencial de x? É igual a exponencial do ln de y. Quanto é que dá isso? Y. Mas para você definir o ln, o y tem que ser positivo. Então, todo número positivo você consegue definir o ln dele. Então, todo número positivo
repetitivo tem um x que você pode escolher, tal que a exponencial desse tal x vai nesse tal número. Entende? Ou seja, imagem de um conjunto é todo cara num contradomínio, né? Que você encontra, todo cara que tem alguém dentro do tal conjunto que você leva nele. Mas observe, a imagem de um conjunto sempre está no contradomínio. Ok? Alguma dúvida, pessoal de casa? Vocês não viram isso em função, não? A imagem de uma função? No curso, no primeiro curso com o Vinícius, viram, sim. Não lembram, mas viram. Beleza, o que é que a gente está concluindo? Que esse conjunto é um espaço vetorial, se a T é uma transformação linear. Aí agora vamos verificar isso, viu, Alice? Vamos lá. Então, para mostrar que T de W é subespaço, de V, faça 1. O que é que tem que ocorrer, Alice? Para verificar que Tem que estar dentro. Exatamente, o zero tem que estar dentro. Lucas, o que mais? Tem que ser fechado na soma. Isso, dado dois elementos dentro do conjunto, a soma desses dois elementos tem que estar dentro do conjunto, certo? E eu vou pegar alguém de casa. Lorenzo, o que é que tem que ocorrer? O que é que falta agora para ser espaço vetorial? Já disseram que o zero tem que estar lá e a soma de dois elementos de lá tem que estar lá. O que é que eu preciso agora? Lorenzo? Não está. Júlia? Pode falar, Lorenzo? Ah, tá. Então, você pode descrever aí rapidamente o que é que eu preciso fazer, qual é a outra propriedade que eu tenho que verificar? Basta ser sucinto. Tipo, verificar que o produto por escalar está lá. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa é, por que o zero está lá, Alice? Já que você disse. Porque o zero está dentro de V. Sim. Aí você tem que pensar, vamos lá, ó. Por causa da propriedade de... Exatamente. O que é que você tem que verificar para o zero estar no T de W? Você tem que, olha só, você tem que entender a definição para que você avance. O que é que você precisa verificar? Para um elemento estar lá, você tem que encontrar alguém em W, tal que o T desse alguém vá nesse tal cara. Aí a Alice disse, pela primeira propriedade. Por quê? Observe que o zero, ele é o T de zero. Né? O zero de V, ele é o T de zero, concorda? O zero que eu estou aplicando o T, ele também não está em W? Então eu encontrei alguém em W, que é o zero, cujo T dele vai nesse zero. Logo, esse zero daqui, que está em V, também está em T de W. Se for assim... Não, eu ia falar um negócio. Se for assim, pela definição, pela terceira propriedade também a soma seria fechada, só que É um pouquinho mais complicado. Pois T de zero é igual a zero e o zero pertence a W. Observe que... V não. Né? Não, o zero pertence a W. Observe, olha a definição do conjunto. Que zero? O primeiro ou o segundo? Esse daqui é o zero de V.
Esse daqui é o zero de V. Esse daqui é o zero de U. Mas o zero de U está em W. Por quê? Porque o W é um subespaço. Então, o que é que você precisa para garantir que um elemento está em W? Está em T de W? Tem que ter alguém nele, tem que ter alguém em W que vai nele pela T. Você acabou de achar. O zero de U, o T dele vai no zero de V, pela propriedade 1. Mas o zero de U está onde também? Em W. Então você conseguiu um elemento em W, cujo T dele vai no tal elemento que você quer verificar que está em T de W. Entenderam? O negócio é prática, mas entenda a definição. A definição é importantíssima para que você avance. Olha o que eu estou verificando, é isso aqui. É isso aqui. Não tem segredo, é isso aqui. Como é um elemento de T de W? É um elemento de V para o qual existe alguém em W, cujo T desse alguém vai no V. Então, se eu quero ver que o cara está lá, tem que satisfazer isso. Se eu pegar alguém lá, tem que satisfazer isso. E aí você vai compreendendo o que é que precisa ser feito. Agora tu, Rocha. Vamos lá. 2. O que é que você tem que verificar? Primeira coisa é, pega dois elementos no conjunto e você quer mostrar que a soma também está no conjunto. Certo? Então, vamos lá. Sejam V1 e V2 pertencente ao conjunto. Qual é o conjunto que você está analisando? T de W. Que você quer verificar que o T de W é subespaço. O V você já sabe que é um espaço. Concorda? Então, você pega dois elementos lá. O que devemos fazer? Então, seja esse cara, então, devemos. Eu gosto sempre, isso é uma dica que eu dou, tá? Quando eu vou resolver um exercício, é escrever o que eu quero fazer. Por quê? Porque isso esclarece e organiza o que é que eu tenho que fazer. O que é que eu sei? Que eu preciso de dois elementos lá e o que é que eu quero fazer com eles? Mostrar que a soma também está lá. Concorda? Então, devemos mostrar que V1 mais V2 pertence a T de W. Mas a gente já sabe que TW é um subespaço. Não. Isso é a afirmação que a gente quer verificar. A gente sabe que o W é um subespaço. É verdade. Sim? Né? A gente sabe, se W é um subespaço de U, então T de W é um subespaço de V. É isso que a gente quer verificar. E aí, Lucas? Primeira coisa, aí agora, para organizar as ideias de novo. Você sabe agora o que deveria fazer, né? O que você quer fazer. Ou seja, queremos mostrar que o V1 mais V2 está no T de W. Aí eu pergunto, o que é que eu tenho que fazer? Ou seja, é o que, não como, não confunda. Entende? É o que. O que é que você tem que fazer para verificar que um elemento está em T de W? Entende? É o que, não como. Tá? A gente pensa primeiro, a gente tem que saber o que para depois procurar como chegar lá. O que é que eu tenho que fazer para verificar que V1 mais V2 está em T de W? Exatamente. Tenho que encontrar um elemento de W cujo T dele leva no V1 mais V2. Não de V, não. Não, leva no V1 mais V2, que eu quero mostrar que o V1 mais V2... O V não é a imagem? Não. Peraí. Eu tenho que achar uma imagem. Vamos lá, volta lá o conjunto, olha a definição. Eu tenho que procurar um certo K, que seja igual a V1 mais V2, que esteja em V.
Não. Olha só. Vamos lá. Lê o conjunto. Quem é o T de W? T de W é igual Para um V. Não, para um V não. Observe que não tem outro símbolo. O que é que você descreve nessa ordem? Os elementos. Então você diz assim, ó, T de W é igual, né, os Vzinhos pertencente a V. Olha que eu estou lendo o que está aí, não estou adicionando nada. Ó. Vzinho pertencente a V, continua. Tal que existe um W pertencente a Wzão. Isso. Tal que T de W é igual a... Exatamente. Ou seja, para o V estar dentro do seu conjunto, tem que existir um W, no Wzão, tal que o T desse W vai em V. Ou seja, o Vzinho só está lá se existe alguém em W, tal que o T desse W vá nesse Vzinho. Sim, mas por que, onde é que entra o V aí? Que V? O V grande ou o pequeno? V grande. O V grande é só o contradomínio. É o lugar onde todo mundo mora. Entende? É o contradomínio da função. Só que eu quero alguém menor do que o contradomínio. É como se eu tivesse todos os números e quisesse só uma porção. Aí qual é a porção? A porção é os Vzinhos, tal que existe algum Wzinho em Wzão, tal que o T de W leva nele. Eu quero provar que T de W vai ser... Então, eu estou, por exemplo, pensando como W, um espaço substancial. Isso. E estou querendo saber se T de W também é substancial. Exatamente. Isso. Então, V tem nada a ver. O V é só o lugar onde o T de W onde ele mora. Exatamente. Entende? Tá? Alguém falou em casa aqui. Deixa eu pegar aqui. Exatamente. O que eu tenho que mostrar é seguir a noção da definição. Ou seja, quando é que o V, esse Vzinho, pertence ao T de W? Ele só pertence ao T de W se eu encontrar alguém em W cujo T leva nesse tal V. Então, para o V1 mais V2, observe que isso daqui é um elemento. Isso daqui é um elemento. V. A pergunta é, ele está em T de W ou não? Para ele estar em T de W, tem que existir alguém em W cujo T desse alguém vá nesse V. Entende? Então, se eu quero verificar que o cara está lá, eu tenho que encontrar esse, dizer, o Wzinho que eu quero que faz a tal coisa necessária é esse aqui. Entende? Certo, Rocha? Aí como é que eu faço? Aí agora vem o como. Vocês entenderam o quê? O que é que precisa ser feito? Sempre faz isso, Primeiro, quando você pegar um problema, beleza. O que é que eu tenho? O que é que eu quero fazer? E agora você vai pensar no como fazer. Tá? Aí o como, você vai juntar informação. Você tem que juntar todas as informações que você tem para que você monte uma estratégia. Tá? Qual é a informação que eu tenho? A única coisa a priori que eu sei é que o V1 e o V2 estão onde? Em T de W. Isso me dá uma informação. Concorda? Se o V1 e o V2 estão em T de W, o que significa isso? Também, mas calma aí. A primeira coisa é, um elemento está em T de W se o quê? O que é que tem que ocorrer? Se existe um elemento em W que pela transformação linear... Levar nele. Isso é a definição de estar em T de W, entendeu, Alice? Então, V1 pertence a T de W, né? Implica, né, que existe um W1 pertencente a W, tal que o T de W1 é igual a V1.
A mesma coisa ocorre para quem? V2. Observe que eu não estou tendo nenhuma ideia genial. O que é que eu estou fazendo? Eu sei o que eu quero fazer e estou agora analisando as informações que eu já tenho. Para depois, eu tenho isso aqui, tenho aquilo ali, quero fazer tal coisa. Aí eu vou ver como eu vou fazer, entende? Você tem que ter essa calma. Você não precisa correr porque a gente tem uma mania de querer pegar o problema e já tem que ter todas as ideias e até saber o fim do problema. Matemática a gente faz passo a passo. E uma das coisas que você tem que fazer é, o que é que eu tenho? É como jogar um jogo de baralho, né? Você faz o quê? Eu analiso as possibilidades. Então eu tenho isso, pego todas as informações que eu posso. Não pego a primeira coisa e faço. Entende? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos pegar essas informações. Existe W2 pertencente a W, tal que T de W2 é igual a V2. Olha que massa. Aí agora você tem o seguinte, o que é que você tem? Quem seria V1 mais V2? Olha, você já começa a melhorar a sua mente. Quem é? T de W1 mais T de W2. Que é T de W1 mais W2. Porque, Alice? Exatamente. Aí você tem que isso, porque T é linear, você tem que isso é W1, T de W2. Aí a pergunta é, achei alguém, olha aí, a gente acabou de achar alguém cujo T dele dá V1 mais V2. Para que esteja em T de W, onde é que precisa estar esse alguém? Em W. A minha pergunta é, W1 mais W2 está em W? Sim, que é um espaço vetorial. Porque é um espaço vetorial. Como W1 e W2 estão em W, a soma também está. Entenderam a manipulação? Né? Mas só usar Então, porque a soma é fechada, né? para o W. Para a transformação linear e para o espaço vetorial. Exatamente. Como W1, W2 pertence a W, tens W1 mais W2 pertence a W também. Isso. Logo, V1 mais V2 pertence a T de W. Mas entenderam? Observe que o importante, uma das coisas que você tem que ter em mente é, eu tenho que saber bem as definições das coisas. Porque senão você não sabe o que deve fazer. Entende? Você tem que saber bem a definição das coisas. Para saber o que fazer. Depois você vai montar uma estratégia para como fazer aquilo que você quer. Tá? Entende? É isso sempre. Não vai mudar. Vamos lá. Agora a última. Pessoal de casa entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Quem tiver dúvida pode abrir o microfone e falar também, tá? Pessoal de casa? Pessoal de casa? Vamos lá, vamos continuar. Alguém me dá uma resposta aí. Senão eu vou botar falta em tudinho. Vamos lá. O que é que eu preciso agora? Olha, de novo, 3. O que é que eu tenho que fazer? Mostrar que dado, para todo V pertencente a T de W e para todo alfa pertencente a T de W, o que é que queremos? Que T... Queremos mostrar que... O que, Alice? T de alfa vezes W. T de... Não, T não, Alice, calma.
que alfa V pertence ao T de W. É isso que eu digo, viu, Alice? Que é justamente você querer correr com a coisa, porque embanana. Entende? Você já estava meio que descrevendo o que vai ser feito, porque vai aparecer um T de W ali. Mas o que é que a gente quer fazer? Olha a definição de espaço vetorial. Dado um escalar e um elemento dentro do conjunto, o que é que você tem que verificar? Alfa vezes esse elemento tem que estar dentro do conjunto. Entende? Você não pode atropelar as coisas, porque embanana, e aí depois você fica confuso. Entende? Ok? Todo mundo entendeu? Vamos lá, Alisson. O fato de V estar em T de W, o que é que isso implica? Vzinho é igual a W, né? Não. Que existe, vamos lá, olha aqui o conjunto, ó. Se um cara está em T de W, olha ele aqui. O que é que tem que ocorrer? Existe um Wzinho em W, tal que T desse Wzinho vai nesse tal cara. Entende? Então a gente pegou lá, ó, V em T de W, ó. Como V pertence a T de W, temos que existe Wzinho em W, de modo que T de Wzinho é igual a V. Ok? Observe, galera, que o que eu estou fazendo é repetindo a minha frase de definição do meu conjunto. Então, muitas vezes, o que é que ocorre? Vocês não aprendem a ler aquela coisa, entende? E toda vez que você quer colocar uma palavra nova, tal, que às vezes não cabe em banana, então aprenda a ler e fixar a noção da definição do conjunto. Matemática a gente aprende assim. A minha diferença para vocês é essencialmente essa, que eu sei ter uma maturidade um pouco maior para ler as coisas matemáticas. Então o que é que ocorre? Se eu pegar alguma coisa e eu tenho lá a definição, eu fico assim, ó, é isso. Entende? Eu fico repetindo e alguém me pergunta, qual é a definição disso? Eu já repeti tanto, aprendi que eu digo. Às vezes eu não sei do que se trata, mas a definição eu sei dizer. Para você ter ideia, quando eu estava na iniciação científica aqui, um professor pediu, ó, você vem aqui, estuda esse livro e depois você vem falar para mim do que você estudou. Eu estudava tal. Eu sabia as definições, tudo na ponta da língua. Definição, proporção, por quê? Porque eu ficava repetindo lá, escrevendo sozinho, repetindo o que o livro estava produzindo. Só que ainda eu não entendia bem os significados ali, o que é que estava, a ideia, às vezes a ideia geométrica do que eu estava lendo, eu não tinha essa interpretação, entendeu? Mas eu sabia que eu tinha que saber as definições. Aí ele fazia, qual é a definição disso? É aqui. Aí ele fazia, o que isso significa? Aí eu dizia, não sei. Entende? Por quê? Porque tem um processo. Um dos processos é você entender as definições. Absorver isso. Tá? Por quê? Porque você só vai para o outro lado quando você começa a absorver as definições. Porque você tem que entender que, para eu avançar, eu tenho que entender a definição. Então, pare para pensar nisso. Tipo assim, escrever. Aí, às vezes, você conversa com o colega te dá uma ideia do que aquilo significa. Ali é outro papo, entende? É tipo, você ganhou um poderzinho a mais, evoluiu. Entendeu? Virou Saiyajin ali, já ganhou um super poderzinho, certo? Mas a definição tem que saber. E depois vai pegando esse negócio. Por isso que eu digo, ó, qual é a definição do T de W? São os elementos do contradomínio para os quais existe alguém no W, tal que o T leva esse alguém nesse tal elemento. Entende? Aí você começa a entender, ó, se eu quero que alguém esteja lá, eu tenho que verificar isso.
Se eu digo que alguém está lá, ele satisfaz isso. Entende? Concorda? Sim. Beleza. Pessoal de casa? Massa. Então vamos lá. Então agora a gente vai para o último passo. O que é que eu quero verificar? Olha aí, Alice, ó. Então, alfa V, que é o que eu quero verificar, se ele está em T de W, o que é que eu devo fazer? Encontrar alguém W, que o T desse alguém vai em alfa V. Entende? A priori eu não sei se tem, mas a única coisa que eu sei é que o T de W vai em V. Então eu vou ver para onde é que isso vai me levar. Ó, então eu vou ter alfa é igual a T de W. Concorda? Porque eu só estou substituindo o V. Aí agora, o que é que dá isso? Transformação linear, né? Exatamente. Como é uma transformação linear, o alfa, isso é a mesma coisa que T de alfa W. Ou seja, acabei de encontrar um elemento que leva em alfa V. Tá? Só que eu tenho que ver se esse elemento deve estar onde? Em W. Ele está em W? Tá. Por quê? Exatamente. Como é um espaço vetorial e o W está em W, o alfa W também está. Então, isso daqui pertence ao T de W, né? Pois alfa W pertence a W. E acabou. Acabamos de verificar que é uma transformação linear. A outra é simples, porque é indução, tá? Eu não vou provar isso, que é o seguinte. Se você faz uma combinação linear, pega pega isso aqui, alfa 2, U2, mais alfa N, UN, e aplica o T, que é uma transformação linear. O que é que isso vai ocorrer? Ó, observe, vamos fazer para 2. Você sabia disso, né? Ó, alfa 1, alfa U2. Se você sabe que isso daqui é um elemento, concorda? Alfa U é um elemento. Alfa 2, U2 também é um elemento. Se eu somo dois elementos, como é que fica o T dele? T de alfa 1, 1, Mais T de alfa 2. T de alfa 2, U2. Só que quando eu aplico o T no produto por escalar, o que é que ocorre? Isso é alfa 1, T de 1, mais alfa 2, T de U2. Então, se eu tenho, independente da quantidade da combinação, ó, observe, eu fiz uma combinação com 2. O que está dizendo em cima, agora eu estou fazendo uma combinação com a quantidade N. Isso é a mesma coisa que você fazer alfa 1, T de 1, mais alfa 2, T de U2, e assim sucessivamente, alfa N, T de UN. Ou seja, a combinação T de uma combinação é uma combinação do T de cada cara envolvido na combinação anterior. E os escalares são os mesmos, pois? Já que é associativo. Isso segue por ser, por exemplo, vale para 2, aí depois você supõe que vale para N menos 1 e prova que vale para N. É por indução isso aqui, tá? A gente verificou para 2. Agora supõe que é verdadeiro para N menos 1 e depois garante que vale para N. Tá? Isso daqui é por indução. Ou se não acredita nisso, vai na fé. Isso daqui por indução. Tá? E aí a gente dá um intervalo, acabamos. Quando voltarmos, aula de exercício, ok?